Olá pessoal, sou eu de novo, o professor Luiz Fogaça, da equipe de Biologia aqui do curso ESAG preparatório para os vestibulares. Hoje a gente vai falar para você sobre doenças e você que vai prestar vestibular na área de biológicas, medicina, veterinária, odonto, não se esqueça que, infelizmente, existem muitas doenças causadas por vírus, por bactérias, por vermes plateumintos, vermes achatados, por vermes nemateumintos, vermes cilíndricos, e por protozoários também, além de doenças degenerativas, doenças autoimunes, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho, e a gente vai falar desse assunto numa outra ocasião também. A gente vai falar de doenças causadas por protozoários. Eu pus doenças de protozoários, claro que são doenças causadas por protozoários. Lembrando que o protozoário ele é um organismo de uma célula só, a bactéria também. Só que a bactéria não tem núcleo verdadeiro, a bactéria é procarionte. E os protozoários são eucariontes, eles têm núcleo de verdade, uma célula só com núcleo de verdade, tá? Reino protista, os protozoários. Nesse reino existem várias classes. Nós temos aqui as 4 mais importantes, não as únicas, tá? As 4 mais importantes, mais conhecidas. E o critério que eu utilizo para formar essas classes é o mecanismo de locomoção. Como que o protozoário faz para ele se locomover. As amebas, por exemplo, pertencem à classe Rhizopoda, ou Rhizópodos, no masculino, não tem problema nenhum. A classe Rhizópoda se locomove por falsos pés. Os flagelados, a classe flagelada, se locomove por flagelos, também chamada mastigófora, que vem da palavra mastix, porque mastix em latim significa chicote. E alguém achou que aquele movimento do flagelo lembra o movimento de um chicote. Tá? Os ciliados podem ser chamados também de cilióforos, eles se locomovem por cílios, né? E os esporozoa, ou esporozoários, também chamados apicomplexa, a classe é a mesma coisa, eles não têm mecanismo de locomoção próprio, tá? Como se fosse um barco que não tem motor, não tem vela, não tem remo. Ele não tem mecanismo próprio para locomoção. Ele depende, por exemplo, do movimento da água de um rio, do mar, para ele poder se locomover. Por isso que esses protozoários geralmente vão se instalar onde? No sangue humano, já que o sangue está circulando pelo organismo. Tá? Esporozoa. Então, flagelados, locomovem por flagelos, ciliados, se locomovem por cílios, risópodos, se locomovem por falsos pés, ou pseudópodos, são as amebas, que a gente fala numa outra ocasião, porque tem muita doença de protozoário, hein? E os esporozoa que a gente vai dar ênfase agora, tá? Só não esqueça o seguinte, primeiro, não confundir causador da doença, ou agente etiológico, que é um termo mais rebuscado, com o transmissor da doença, que muitas vezes pode ser apenas um vetor, tá? A gente vê essa diferença também numa outra ocasião. Por exemplo, a dengue, que está tão em voga, né? Ouvimos falar nos meios de comunicação, muitas vezes eu pergunto na sala, quem causa dengue? E a resposta é, o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, que a pronúncia certa, aliás, seria Aedes aegypti, mas não tem problema. O mosquito não causa doença. Quem causa doença é um vírus. O mosquito é o transmissor e não o causador. Quem causa doença no indivíduo doente é um vírus. Tá? Doença de Chagas é uma doença causada por protozoário, que a gente vai falar numa outra ocasião. Doença de Chagas. Eu pergunto muitas vezes, quem causa doença de Chagas? E ouço a resposta, barbeiro. O barbeiro é um inseto, ele não causa doença nenhuma. O máximo que ele vai causar é uma coceira na sua pele, no local onde ele executar a picada. Quem causa a doença é um protozoário, Trypanosoma cruzi. O barbeiro é o transmissor. Então não confunda o transmissor, quem leva a doença até o indivíduo, com o causador, quem efetivamente provoca a doença. Outra coisa, lembre-se a diferença entre hospedeiro intermediário, HI, hospedeiro intermediário, e hospedeiro definitivo, HD. O hospedeiro intermediário é aquele organismo onde o parasita, seja ele um verme, seja um protozoário, não importa, o parasita, ele tem reprodução no intermediário, ele tem reprodução assexuada, ou ele está na fase larval. Isso quando existe fase larval, é lógico, nem todo organismo tem fase larval. O hospedeiro definitivo é aquele onde o parasita tem reprodução sexuada, ou esse parasita está na fase adulta. Tá? Quando falarmos de vermes, doenças de vermes, um exemplo é a barriga d'água, a esquistossomose. O homem
é o hospedeiro definitivo, porque ele vai ter os vermes na fase adulta, inclusive esses vermes se reproduzindo sexuadamente. Uma coisa só seria suficiente. Aqui acontecem as duas. O verme está no estágio de fase adulta e o verme tem reprodução sexuada. O caramujo, repito que a gente fala numa outra ocasião, o caramujo, ele é hospedeiro intermediário, porque primeiro, ele tem o parasita na fase larval. Tá, uma larva que entra nele chamada miracídio e depois sai chamada cercária, um outro tipo de larva. E lá no caramujo ele se reproduz de maneira assexuada. Acontecem as duas coisas lá também naquela doença, mas uma bastaria. Tá? Então a diferença entre o hospedeiro intermediário e definitivo. Tudo bem? Bom, dito isso, a doença principal de hoje, que a gente vai destacar, é a malária. Doença muito antiga, muito antiga. Hipócrates, o pai da medicina, que viveu 3 séculos antes de Cristo, né? O Hipócrates já descreveu a malária, o grego, considerado, como eu disse, o pai da medicina. Apesar de ser tão antiga, doença milenar, ninguém sabia o que causava a malária. Acreditava-se que ela era causada pelo ar. Tanto é que no nosso idioma o nome vem de mal-ar, um ar ruim. Um ar contaminado causaria doença. Claro que hoje nós sabemos que não é isso. A malária, no Brasil, ela tem vários nomes. O Brasil é um continente, né? Um país muito grande, então ela tem nomes regionais. Febre intermitente, maleita. Aliás, febre intermitente, questões de vestibular já exploraram a diferença entre malária, porque causa febre, amarelão, que é uma doença, ancilostomose, doença causada por verme, e febre amarela, que é uma doença causada por vírus. Como causa febre, muita gente confunde com isso. Para piorar, a febre amarela também é transmitida por um mosquito, como a malária. Tá? Então depois estuda lá para você saber bem diferente. A diferença bem direitinho a diferença entre febre amarela, doença de vírus, amarelão, doença de verme, ancilostoma, né, um ancilóstomo, e a febre intermitente, que é a malária, doença de protozoário. Então, febre intermitente, maleita, nome muito usado também, inclusive em textos da literatura brasileira, impaludismo, cesão é um termo muito usado no Nordeste brasileiro, tá? Febre dos pântanos, febre palustre, é tudo malária. AE que eu coloquei, o que é AE? Agente etiológico, causador da doença. É um protozoário, estamos dando ênfase para eles, um protozoário chamado Plasmodium. Eu pus SP, que quer dizer qualquer espécie de Plasmodium. Destacamos 4 espécies que parasitam o homem. Primeiro, o Plasmodium, o P está abreviado porque já foi citado anteriormente, tá? Plasmodium vivax. Esse protozoário, ele causa febre muito alta, 42 graus, uma febre que pode até matar. Ele causa febre num dia, depois essa febre vem em seguida de suores abundantes e a febre baixa, né? O indivíduo tem febre num dia, no segundo dia, após esse ciclo, ele está normal, ele não sente nada. Só que esse ciclo volta no terceiro dia, tá? Por isso que é febre intermitente. Como volta no terceiro dia, é chamada de febre terçã. E claro que vai continuar. Mais um dia de intervalo, um dia de febre. Um dia de intervalo, um dia de febre. Até o indivíduo morrer ou se recuperar. Em geral, ele se recupera. Daí o nome Plasmodium vivax, que as pessoas, em geral, permanecem vivas. Tá? As pessoas não morrem. E por isso que é chamada de febre terçã benigna. Por que benigna? Porque é bom ter a doença? Não, claro que não. É que ela é uma doença que, em geral, não mata. Tá? Plasmodium vivax, febre terçã, repito, um dia de febre, um dia de intervalo, volta a febre no terceiro dia e recomeça. Os ciclos de febre são extremamente regulares. O indivíduo sabe aproximadamente a hora e o dia que ele vai ter febre. Tá? O Plasmodium falciparum, esse pior, também causa uma febre terçã. Tá? E essa febre coincide com a ruptura das hemácias. O plasmódio vai entrar nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, tá? Eritrócitos, células do sangue, e vai romper essas hemácias. Quando ele rompe essas hemácias, provoca o ciclo da febre, o calor, aumento da temperatura do corpo. Tá? E os ciclos são bem regulares. Só que o Plasmodium falciparum causa uma febre terçã maligna. Porque os medicamentos, apesar do avanço, né, toda a indústria farmacêutica, os medicamentos contra a malária são praticamente ineficazes contra o Plasmodium falciparum. Tá? O Plasmodium malariae, ele causa um dia de febre, 2 dias de intervalo e a febre volta no 4º dia. Continua, mais 2 dias de intervalo, 1 dia de febre. 2 de intervalo, 1 de febre. Né? Ciclo a cada 72 horas. Por isso que é chamada de febre
quartã. Ela é benigna. Não tem necessidade de falar benigna porque não tem a maligna e a benigna. Tá? Mas em geral ela tem boa evolução, por isso ela é quartã benigna, embora não precisa ser dito. Okay? O Plasmodium ovale, que só foi identificado no continente africano, também causa uma febre terçã benigna. Um dia de febre, um dia de intervalo, um dia de febre, um dia de intervalo, né, que coincide com a ruptura das hemácias, como eu disse, até o indivíduo sarar. Geralmente também ele se recupera, por isso Plasmodium ovale causa febre terçã benigna. Tá? O transmissor da doença, que levou muito tempo para o homem descobrir, aliás, levou muito tempo para descobrir o causador também, o agente etiológico. Porque imagine como esse protozoário é pequenino, já que ele vive dentro das hemácias, que é uma célula relativamente pequena, os glóbulos vermelhos do sangue. Um francês chamado Charles Alphonse Laveran, esse Laveran, pesquisando o sangue de pessoas doentes, descobriu lá dentro da hemácia alguma coisa estranha. E aí descobriu o plasmódio. Né? Mas isso foi em 1880, tá? Ou seja, mais de 2000 anos depois do conhecimento da doença. Então, sabia quem causava na época, né, o plasmódio, mas não se sabia como ele era transmitido de uma pessoa a outra. Existiam várias hipóteses, né, até chegarmos no que sabemos hoje. Tá? E aí temos italianos que contribuíram para elucidar esse ciclo da doença, alguns americanos, Patrick Ross, enfim, vários, um entomologista, inclusive, entomologista é aquele que estuda inseto, porque estudando inseto, estava estudando um pernilonguinho, resolveu olhar as glândulas salivares do pernilongo, do mosquito, e encontrou o protozoário. Então, muitos pesquisadores contribuíram para o que nós sabemos hoje. O transmissor que leva a doença até o indivíduo é um mosquito do gênero Anopheles. Perceba que Anopheles eu não grifei, porque está escrito só o gênero. Toda vez que eu escrevo gênero e espécie, eu devo grifar, porque é uma regra de nomenclatura, ok? Então, o mosquito Anopheles, que é um pernilongo quando pousa na parede, em vez de ele pousar paralelo à parede, ele pousa praticamente perpendicular. Ele levanta as patinhas traseiras e fica quase que perpendicular à parede. Quem vê de longe esse pernilonguinho na parede, lembra um preguinho colocado na parede. Daí o nome popular de mosquito prego. Observação, primeira, só a fêmea, como todos os mosquitos, transmite a doença. Porque só a fêmea se alimenta de sangue. Então a fêmea chupa o sangue de uma pessoa doente, uma pessoa que está com malária, o plasmódio entra no mosquito, se reproduz nas glândulas salivares do mosquito, e o mosquito, ao colocar a saliva para fazer a picada, o repasto, num outro indivíduo, transmite o plasmódio para esse outro indivíduo. Então, mas só as fêmeas chupam sangue, tá? De qualquer mosquito, inclusive da dengue. Esse mosquito, então, é chamado popularmente de mosquito prego. Segunda observação, no mosquito, o plasmódio, mesmo sendo unicelular, o protozoário é unicelular, o plasmódio, ele produz gametas. Então, no mosquito, o parasita tem reprodução sexuada. Portanto, o mosquito é considerado hospedeiro definitivo. O homem, nessa doença, é considerado hospedeiro intermediário. Tá? Porque no homem, o plasmódio, o protozoário causador, se reproduz por esquizogonia ou esquizogênese, alguns fazem diferença, né? Que é um tipo de reprodução assexuada. O homem é hospedeiro intermediário. Tá? Então é uma doença que mata muitas pessoas ao redor do mundo todos os anos. Tem que saber o causador, o transmissor. Tá? A malária é típica de regiões tropicais, regiões quentes, né? Mas precisa do mosquito anófeles, ou anofelino, como a gente fala. Mosquito anofelino, será que tem nesta área? Quero saber se existe por aqui a tal malária. Malária é uma doença de regiões tropicais que provoca muita febre e intervalos sempre iguais. Por isso ela é chamada de febre intermitente, de maleita em paludismo e cesão por muita gente. Plasmodium sp é o agente causador. E o mosquito prego fêmea é HD e transmissor. Mosquito prego fêmea é HD, além de ser o transmissor. HD é hospedeiro definitivo. Não vai confundir, tá bom? É isso aí. Até a próxima. Tchau.